Então, a enfermagem é uma profissão que traz inúmeras oportunidades. Antes, o mercado de trabalho para a enfermagem era muito fechado e os profissionais vislumbravam muito o trabalho na atenção básica e na atenção especializada nos hospitais. Hoje, a profissão ela tem se expandido bastante, o campo de enfermagem já tem se expandido bastante e deixou de ser apenas essa visão de PSF e hospital. Hoje, o profissional da enfermagem ele tem inúmeras possibilidades. Eu costumo dizer um leque de possibilidades aí de atuação na vida profissional, né? Desde o empreendedorismo até o trabalho, né, em unidades hospitalares, em unidades básicas de saúde, em outras unidades especializadas. Ele pode ser gestor, ele pode ser empreendedor, ele pode ter o seu próprio negócio dentro da enfermagem, no sentido de tratamento de feridas, né, de home care. Ele pode construir aí um mundo de possibilidades, porque a profissão proporciona isso. Com a enfermagem, ela é bem engraçada e bem diferente, porque esse interesse ele surgiu, né, certa vez que meu cunhado estava trabalhando. Meu cunhado era técnico em enfermagem. Ele é técnico em enfermagem, só que hoje não atua mais na profissão. E certa vez na minha cidade, em Gentil do Ouro, eu estava no hospital e ele estava lá nesse hospital trabalhando, eu era muito pequeno, e ele estava manuseando um equipe de soro. E eu olhei aquilo ali e eu me encantei. Naquele momento que eu vi ele manuseando aquele equipe de soro, controlando o gotejamento. E eu parei, quando eu saí do hospital com a minha mãe, eu pensei, eu quero ser enfermeiro. Eu quero fazer isso, eu achei muito bacana, eu quero fazer isso também. E isso foi me acompanhando, né, durante o meu percurso no ensino médio. E foi aí que eu tomei a decisão, assim que eu me formei no ensino médio, entrar na faculdade e cursar enfermagem. Então, em 2008, eu entrei no curso de enfermagem, estudei em Barreiras. Foram 4 anos de curso na época, porque o curso era integral, então eu estudava manhã e tarde. E nesse percurso acadêmico eu também tive a oportunidade de ser bolsista no Hospital do Oeste, em Barreiras, administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Então eu fiz o processo seletivo, meu anseio era para ser bolsista da unidade de emergência, tinha apenas uma vaga, e eu concorri com vários outros colegas e graças a Deus eu consegui passar na seleção, em primeiro lugar, e eu entrei como bolsista. E, paralelo ao estágio, né, como bolsista, iniciou também o estágio supervisionado do hospital. Então eu ficava um período, né, pela manhã no hospital e à tarde na unidade básica. No último semestre do curso, eu ficava pela manhã na emergência do hospital e à tarde na UTI, que já foi o estágio hospitalar. Então, foi aí que eu me apaixonei muito pela área hospitalar. Tive a vivência com atenção básica durante o percurso acadêmico, mas foi pelo hospital, né, pela área hospitalar que meu coração ele pulsou mais forte e eu sempre me dediquei à área hospitalar. Então, a partir daí, assim que eu me formei, no final de 2011, surgiu uma vaga no Hospital do Oeste, onde eu era bolsista e onde eu fiz o meu estágio para enfermeiro da unidade de queimados e clínica cirúrgica, né, que eram setores compartilhados, os enfermeiros eram compartilhados na época. E aí eu fiz a seleção, fui contratado na época, eu não tinha ainda colado o grau, eu consegui tirar o meu Corém antes, justamente por conta da vaga que estava me aguardando, e eu tenho um orgulho de dizer isso, que eu colei grau, eu já tinha um mês de trabalho. Né, o período eu já tinha quase um mês ali completo de trabalho dentro do setor de queimados e da clínica cirúrgica. Eu colei grau e eu gosto de dizer também assim que foi uma coisa que me ajudou porque eu consegui, né, com isso, contribuir com o meu álbum de formatura, porque até então todas as minhas despesas, né, eram dos meus pais. E com esse processo, né, do meu primeiro emprego, eu consegui ali contribuir com o pagamento do meu álbum de formatura. Então eu fico muito feliz quando eu conto essa história e me marcou, né, porque são histórias de luta que a gente vivencia. Então eu me formei e trabalhei no Hospital do Oeste por um ano. Quando foi em agosto de 2012, as Obras Sociais Irmã Dulce assumiram o hospital aqui de Irecê, nosso hospital de referência. E aí foi quando surgiu o interesse em voltar para a região, porque estava mais próximo da minha família, que é de Gentil do Ouro. Barreiras é uma cidade muito longe, então dificilmente eu conseguia visitar minha família. E aí eu corri atrás, busquei as lideranças do Hospital do Oeste e solicitei minha transferência. Até então, muito difícil conseguir, porque por conta de algumas questões salariais e tudo mais, né, devido ao tempo de hospital que eu tinha lá em Barreiras.
eu não podia ser transferido para assistência. Mas Deus sabe todas as coisas e no momento certo surgiu uma vaga na coordenação. E aí eu fui convidado, vim conhecer o hospital, conheci as lideranças do hospital aqui de IDC, e aí foi quando me fizeram a proposta para assumir a coordenação das clínicas, do núcleo de clínicas, do bloco de clínicas, né, cirúrgica, médica e obstétrica. Aceitei o desafio e no dia 2 de janeiro de 2013, eu comecei a trabalhar no Hospital Regional de IDC, né, onde eu atuei aí como coordenador dessas 3 clínicas. Depois, nesse processo, eu fui promovido para a coordenação do bloco cirúrgico e obstétrico, né? Trabalhei mais especificamente do centro obstétrico. Tive a oportunidade também de coordenar a triagem obstétrica e sala de vacina, que era anexa na época. E depois eu fui coordenar a unidade de emergência. Então, foram 5 anos em que eu convivi com muita experiência dentro da unidade hospitalar e na gestão também. E aí, quando foi em 2017, surgiu o desejo de atuar, né, na docência. Eu já atuava na docência aqui também em IRC desde 2014, no Cefai, no curso técnico de enfermagem. Então, era professor também do curso técnico. Só que aí surgiu a vontade de atuar na docência do ensino superior. Foi quando eu enviei o currículo para a FAI. E no final de 2017... Nádia, que é a nossa diretora acadêmica, e Conceição, nossa diretora geral, me convidaram para uma entrevista. Na época, Nádia era a coordenadora do curso de enfermagem. Me convidaram, né, para uma conversa, depois agendaram a aula pública, que é o processo seletivo que ocorre na FAI para a seleção de professores. E a vaga era justamente para ser professor da disciplina de urgência e emergência. Então, fiz o processo seletivo, fiz a aula pública. Quando eu recebi o tema da aula pública, eu falei, foi um presente de Deus na minha vida. Porque assim, eu não conhecia Nádia, eu não conhecia Ceissa, e quando esse tema chegou para mim, que eu abri, né, o e-mail, estava lá, uma aula pública de assistência de enfermagem ao paciente em parada cardiorrespiratória. Eu agradeci a Deus, eu falei, essa vaga é minha, porque eu vivi isso. Né, isso aqui é a realidade que eu sempre vivi dentro do hospital, então eu tenho tranquilidade para falar sobre o assunto. E aí eu dei minha aula. Logo depois da aula, a Nádia me convidou para conversar comigo que eu tinha passado na seleção, porque o processo geralmente acontece via e-mail, a gente manda para o nosso candidato esse retorno via e-mail. Mas era uma vaga de urgência e, de acordo com a fala de Nádia, eu tinha saído bem na entrevista, então ela queria me dar logo esse retorno. E em janeiro, né, finalzinho de janeiro, início de fevereiro de 2018, eu iniciei na FAI, como professor do curso de enfermagem na disciplina de emergência. E aí, logo após esse processo, a nossa colega, né, Lívia, que hoje não está mais na FAI como professora, porque galgou outros caminhos, ela era coordenadora de estágio, e Lívia estava grávida. Estava próximo, né, do parto, e a Nádia me convidou para coordenar o estágio no lugar de Lívia, interinamente. E eu aceitei o desafio. Então eu acho que a gente tem esse pezinho na gestão, as coisas parece que chamam a gente, né? As oportunidades chamam. E aí, atrelado à disciplina de urgência e emergência que eu estava ministrando, eu assumi o desafio também junto com Lívia, para aprender junto com Lívia o processo todo da coordenação de estágio. Então eu assumi durante o período, e atrelado a isso também, eu ganhei ali 22 horas de estágio supervisionado. Então, além de estar na sala de aula com a disciplina, e na coordenação de estágio, eu também estava com os alunos um turno no hospital regional, na unidade de emergência e na clínica médica, supervisionando estágio. Esse foi o primeiro ano na FAI. E daí, durante esse percurso, só foi agregando coisas. Por quê? Eu consegui outras disciplinas, né? Foi agregando para mim a disciplina de oncologia que tinha na época no currículo do curso, agregou para mim a disciplina de clínica cirúrgica, primeiros socorros, processo do cuidar enfermagem 1, processo do cuidar enfermagem 2. E quando Lívia retornou da licença maternidade, Nádia achou interessante que eu permanecesse junto com Lívia na coordenação de estágio do curso, para que a gente seguisse junto ali esse legado. E aí a gente seguiu junto, conseguimos aí fazer um excelente trabalho, né, em união. E aí chegou o momento de Lívia precisar sair da FAI, porque ela galgou outros caminhos, e eu permaneci, né, na coordenação de estágio, além das minhas disciplinas. Quando foi em 2020, final de 2020,
Foi o momento em que a gente estava retornando, foi o momento, na verdade, 2020 que iniciou a pandemia, né? Tudo mudou na nossa vida. 2021, no início de 2022, finalzinho, na verdade, de 2021 para 2022, foi quando Nádia me fez a proposta da coordenação do curso. Porque ela estava assumindo, ela iria assumir a direção acadêmica. Ceissa ia para a direção geral e Nádia ia assumir a direção acadêmica. E elas me fizeram um convite para assumir a coordenação do curso. Foi um momento em que eu fiquei feliz pelo convite, mas também gerou aquele medo, né? Aquela angústia. Eu vou estar agora à frente do curso. Eu não vou ser mais o professor Edilson e o coordenador de estágio. E você é agora o coordenador do curso. Você é alguém que vai estar à frente do curso. Isso pesou bastante, porque é de muita responsabilidade o nosso trabalho, né, dentro da gestão. Muito. Mas eu aceitei. Né, fui feliz em ter aceitado, porque foi um progresso profissional, graças a Deus, que esse momento me favoreceu. E já tenho aí 3 anos à frente do curso, na coordenação do curso de enfermagem. Isso também me trouxe aí outras oportunidades, né? Com essa ascensão aí na coordenação do curso, hoje profissionalmente também eu fui convidado no final do ano passado para ser diretor do Hospital Municipal de Ibipeba. Aceitei o desafio porque, com os desafios já vivenciados, tanto no Hospital Regional quanto na FAI, eu me sinto preparado, né, para esse desafio. Então aceitei sem precisar pensar muito dessa vez, porque eu me senti preparado para estar ali, né? E hoje eu estou conciliando os 2 vínculos, tanto no Hospital de Ibipeba quanto na coordenação de enfermagem da FAI, e peço a Deus que me dê sabedoria e resiliência para que eu consiga continuar, né, e fazer o meu melhor sempre. A enfermagem, como eu falei lá no início, ela tem um leque de possibilidades, né, de atuação, e hoje nós temos algumas áreas que são foco, que é a assistência direta ao paciente, seja na atenção básica, nas unidades básicas de saúde ou nos hospitais. Uma área que vem crescendo bastante dentro da enfermagem, que a gente tem agregado muito dentro do currículo do curso, inclusive, é a área de gestão. A enfermagem hoje ela é pura gestão, não é só assistência. O enfermeiro que está no plantão, ele não apenas assiste o paciente, mas ele precisa gerenciar a equipe que ele está naquele momento e o plantão dele como um todo. Então a enfermagem ela é muito gestão dentro desse processo todo. Outra área de atuação também dentro da enfermagem é o ensino e a pesquisa. Os enfermeiros eles têm voltado muito para a área do ensino, né, para serem professores de universidades, serem professores de cursos técnicos, abrirem o seu próprio negócio, né, para o ensino, né, abrir um curso, por exemplo, específico de alguma determinada área, e também na pesquisa. Aqueles que se interessam com a pesquisa, eles precisam galgar o mestrado, o doutorado, para se tornarem pesquisadores. Então essas são algumas das tantas áreas que a enfermagem ela pode atuar, né, dentro desse leque de possibilidades que existem aí. É um leque, uma imensidão de possibilidades. Com certeza. A enfermagem hoje ela tem essa imensidão. Inclusive, nós temos a questão também das pós-graduações, que podem dar ao enfermeiro outras possibilidades, como, por exemplo, a enfermagem estética. Hoje as pessoas têm investido muito na questão da enfermagem estética, no home care, na enfermagem, o enfermeiro que atua como estomoterapeuta, né, tratamento de feridas. Então existe uma infinidade de possibilidades aí para a enfermagem hoje. A enfermagem, né, ela tem várias possibilidades de atuação e o mercado ele tende a saturar para o profissional que ele não faz a diferença. Isso eu acho que é o ponto-chave. Essa fala de Fábio ela é importante porque aquele profissional que ele faz a diferença, sem dúvida alguma, ele vai conseguir, né, o espaço dele no mercado de trabalho. Aquele profissional que fez de conta que estudou 5 anos, consequentemente ele vai ter dificuldade lá na frente de conseguir espaço no mercado de trabalho. Eu costumo dizer aos meus alunos que o mercado de trabalho seleciona. Ele seleciona muito bem selecionado. Porque hoje qualquer ambiente de trabalho vai prezar pelos melhores profissionais. Porque nós estamos numa área que cuida de pessoas, que cuida de vidas. Então a gente quer profissional bom, atuando dentro dos ambientes de saúde, dos estabelecimentos de saúde. Então tem espaço para todo mundo. Mas todo mundo que quiser esse espaço precisa fazer a diferença. Não pode ser apenas mais um enfermeiro nessa multidão de enfermeiros que nós já temos.
precisa ser um enfermeiro que faça a diferença para que ele consiga conquistar o espaço dele. Então eu acho que o ponto-chave aí é esse, é fazer a diferença no seu ambiente, na profissão que você escolheu, ou na área de atuação dentro da enfermagem que você escolheu, você ser bom naquilo que você escolheu. Acho que esse é o ponto-chave, porque não vai faltar emprego. E uma coisa que me orgulha muito, e que eu preciso dizer isso aqui, é que os nossos egressos formados na FAI, hoje nós temos uma média de mais de 95% desses profissionais que formaram na FAI estão empregados. Então são profissionais que de fato estão fazendo a diferença, né? Tanto aqui no território de Irecê como fora do território de Irecê. Nós temos alunos trabalhando até em outro país. Nós temos uma aluna que trabalha em outro país. Ela fez um processo seletivo, passou e hoje ela trabalha em outro país. Então é motivo de orgulho para a gente saber que a gente está aí rompendo fronteiras, né? O nosso aluno, ele começa as atividades práticas do curso a partir do primeiro semestre. Que aí no primeiro semestre ele tem as atividades que nós chamamos de atividade de extensão. O que significa atividade de extensão? É o momento em que o nosso aluno ele leva o conhecimento adquirido dentro da academia para a comunidade. Então, através disso, nós conseguimos levar ações, benefícios para a sociedade. Então, além das extensões, que são o que nós chamamos de extensões curricularizadas, são aquelas que acontecem todos os semestres e que que é considerada uma disciplina. Cada disciplina dessa, a gente leva uma ação diferente para a comunidade. Existem vários outros projetos que a gente consegue contribuir com a sociedade. Porque o intuito, né, da academia, da faculdade, é a gente fazer essa conexão que existe entre o ambiente acadêmico e o social. E a gente consegue fazer isso muito bem dentro do curso de enfermagem através dos vários projetos que nós desenvolvemos nas unidades básicas de saúde, no hospital regional, onde os nossos alunos desenvolvem estágio supervisionado no último semestre do curso, e em vários outros ambientes. E falando um pouquinho mais ainda sobre essa estrutura curricular do curso de enfermagem, o nosso aluno ele já tem acesso às práticas de laboratório e campo a partir do terceiro semestre do curso, onde ele já começa a desenvolver as práticas, colocar de fato a mão na massa, a cuidar de um paciente a partir do terceiro semestre. Isso é muito precoce, e isso é muito bom porque o aluno ele começa a perceber o que é a profissão, e essas práticas elas vão ao longo do curso até o 8º semestre. E aí no 9º e 10º semestres é o momento em que ocorre estágio curricular supervisionado, em que o nosso aluno ele fica um semestre completo dentro da unidade básica de saúde, prestando todos os cuidados que envolvem a assistência à atenção básica, o pré-natal, a puericultura, né, a coleta do preventivo, as orientações à população e levar conhecimento para essa população também, as diversas ações que são desenvolvidas. No estágio supervisionado 2 é o momento em que o aluno tem o contato direto com o estágio hospitalar. E este é feito no Hospital Regional de Irecê, o nosso hospital de referência, e é concedido através de uma parceria com a CESAB, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, e através desse convênio os nossos alunos eles adentram esse campo e lá eles podem fazer estágio em até 2 setores, né? UTI, clínica cirúrgica, clínica médica, emergência e outros ambientes que nós temos ali que estão abertos para o nosso aluno ele desenvolver esse estágio. Então o nosso aluno ele sai preparado para os desafios do mercado de trabalho a partir do momento em que ele tem contato, principalmente nos 2 últimos semestres do curso, que ele faz 800 horas de estágio. 400 na atenção básica e 400 no hospital. E isso deixa esse aluno preparado. Mas lógico que, como o Fábio falou na fala dele, e é interessante o que ele diz, que tudo isso são ferramentas que a faculdade dá para o aluno. Mas o aluno precisa se empenhar, precisa se dedicar, precisa estudar para que ele consiga de fato fazer a diferença, né, na vida profissional. Tenho aqui várias histórias. Se fosse para a gente fazer um podcast de histórias inspiradoras, a gente tinha pauta para isso. Mas eu vou contar uma história inspiradora de uma pessoa que até poucos dias foi professora do nosso curso e é egressa do curso de enfermagem da FAI. A professora Gemima, ela se formou na FAI e Gemima ela tinha um sonho de fazer residência. E aí ela estudou muito, se formou, estudou muito e prestou a prova de residência. E Gemima ela passou em primeiro lugar na residência de neurologia. Ela fez a residência de neurologia no Hospital Roberto Santos, em Salvador, na UTI neurológica. Ela sempre foi destaque. Quando Gemima estava finalizando
a residência dela, ela tinha um sonho de fazer mestrado em neurologia. Só que esse mestrado em neurologia só tem, no momento, em Santa Catarina. Então, para ela pensou o seguinte: eu vou fazer a prova da EBSER, que é um concurso federal na área da enfermagem, e vou fazer a prova para Santa Catarina, porque se eu passar na prova, eu faço também, tento também o mestrado. Mas enfim, Jemima finalizou a residência dela, não tinha recebido o resultado dessa prova que ela fez, né, desse concurso federal, retornou para a Irecê. Quando Jemima retorna para a Irecê, ela começa a trabalhar no hospital regional e a gente também contrata ela na FAI para ser nossa professora da disciplina de Processo do Cuidado da Enfermagem 1. Então, o semestre passado, 2024.2, Jemima estava com a gente em sala de aula. Esse semestre ela assumiu o Processo do Cuidado da Enfermagem também, né, no semestre 2025.1, mas no primeiro mês de aula, para nossa alegria e para a alegria de Jemima também, ela recebeu a feliz notícia de que tinha passado no concurso e estava sendo convocada para assumir o concurso. Tudo muito rápido. Então ela precisou se desligar da disciplina, da instituição, né, para ir para Santa Catarina, assumir o concurso, um sonhado concurso federal que ela tinha imaginado lá atrás. Então ela passou. Então, uma história inspiradora, porque uma menina humilde, né, do interior da Bahia, que fez faculdade na FAI, teve todos os subsídios necessários, pensou e galgou aí a residência, fez a residência, pensou no concurso federal, passou no concurso federal e hoje ela é concursada e a gente espera que em breve a gente tenha a notícia de que ela tenha passado também no mestrado para neurologia, que é o grande sonho dela.